E aí, amigos, beleza? Voltamos aí com mais um toque político. E no nosso toque político de hoje, aqui nessa paisagem bonita, eu lembrei aqui, né, do filme Avatar. E ontem acompanhando também, aí na televisão, nas redes sociais, as mobilizações das pessoas em plena pandemia, mas mesmo assim continua mobilizando. Não quero questionar a ideia, né, das mobilizações, mas eu quero aqui levantar um fato importante que é sobre a questão de como chegou o nosso país, na posição que chegou o nosso país na questão democrática. Nós acostumamos em viver tirando as pessoas que foram eleitas pelo próprio povo. Nós já vem aí de uma longa história tentando derrubar os eleitos. Primeiro a gente tenta, né? Numa eleição, escolher os melhores. Como diz que deve ser a democracia? Escolher o melhor através do voto. Depois que passa, nós, alguns insatisfeitos com o voto que deram, ou que a maioria deu, a gente tenta derrubar quem está no poder. Isso aconteceu um tempo atrás com um time, agora acontece com outro time. Fica parecendo pessoas inconscientes, inconsequentes de vários dos lados. E a gente fica na torcida, como foi no filme Avatar, de ter, nesse meio todo, algumas pessoas que tenham consciência, né? Que tenta entrar avaliando os dois lados, as inconsequências dos dois lados, para proteger o que não é de um grupo nem de outro, mas o que é de todos. Eu acho que nós temos que ter coerência. Ou fica em casa, ou vai para a rua. Né? Mas se for para a rua, que vá também com coerência, em defesa da democracia. Eu acho que a movimentação tem que ser em defesa da democracia. A gente vê uma movimentação mais de um lado, querendo ferir o nosso regime democrático. De outro lado, de uma forma hipócrita, outro grupo dizendo que está defendendo a democracia. Mas fala que está defendendo a democracia, querendo instituir o governo que foi eleito através de um processo democrático. Aí eu não consigo entender que democratas são esses. Eu acho que o governo atual tem cometido várias falhas. No entanto, não acho que nenhuma dessas falhas que foram cometidas até agora são motivos para que a gente possa ferir o que nós mais defendemos, que é o regime democrático. Acho também, já falei aqui no nosso toque político, que o sistema político brasileiro não representa a nossa democracia. Mas isso, para se consertar, teria que convocar uma constituição, uma constituinte, com pessoas independentes, para fazer um novo sistema político do nosso Brasil. Porque as pessoas que lá estão, elas são frutos desse sistema político. Inclusive os que foram para os movimentos em favor e contra o governo Bolsonaro. Essa é a minha opinião, para que a gente possa fazer um sistema político que realmente representa a democracia. Mas, pelo outro lado também, nós temos que entender, já com o senso de democrata, nós temos que entender que esse sistema político que está aí é o que foi escolhido pela maioria das pessoas para representar a nossa democracia. Então, nós temos que, até que outro seja feito, mesmo discordando desse sistema, nós temos que respeitar. E essas movimentações hipócritas, que fala que é para ficar em casa durante a semana, para não ir trabalhar, mas que fala também que no fim de semana nós temos que nos mobilizar para ir para a rua. Esses movimentos, também, na minha opinião, são antidemocráticos, como foi o da semana passada. São movimentos antidemocráticos. Querem encontrar forma para instituir um governo que foi eleito pelo sistema político do momento para governar o país por um determinado tempo. Aí quer utilizar as mesmas ferramentas que foram utilizadas tempos atrás para ferir esse mesmo sistema político, que tirou do poder uma presidenta que era legitimamente representante do povo de uma maioria, só porque um outro grupo não concordava com ela. Nós não podemos utilizar das mesmas armas dos hipócritas para ferir o nosso sistema político. Nós temos que defender o sistema político mesmo discordando dele.
até que um outro sistema seja criado. Eu sou a favor de que se convoque uma constituinte exclusiva para discutir o sistema político do Brasil, que é defasado e não representa a nossa democracia. Hoje nós estamos aqui, nesse ambiente tão bonito, né? E eu me lembrei aqui agora do filme de Avatar. No Avatar também tinha gente inconsequente de um lado e de outro. Tinha alguns que tinham um pensamento em comum, que ouvia os dois lados e que tentava, de alguma forma, proteger o seu ambiente. Mas nós estamos querendo proteger a democracia, porque essas movimentações, tanto de um lado como de outro, ferem a democracia e são movimentos hipócritas. Esse é o nosso toque político de hoje.